Sr. Presidente. Os meus cumprimentos ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado, Sr. Diretor-Geral. Eu tenho 5 questões que queria suscitar e vou fazê-lo com a máxima brevidade. Algumas delas são, aliás, questões circunscritas. Mas eu começaria por esta questão da Polícia Judiciária. Há um mês, teve início precisamente em 15 de dezembro, a greve por tempo indeterminado às horas extraordinárias. Ou seja, desde 15 de dezembro de 2010, que os funcionários de investigação criminal da Polícia Judiciária entram às 9 e saem às 5h30. Eu pergunto se o Sr. Ministro já avaliou as consequências disto na investigação criminal. Se nós não estamos, neste momento, com a investigação criminal praticamente paralisada. Porque um país onde a investigação criminal fecha às 5h30 não tem investigação criminal. Relativamente a este processo, o processo negocial terá sido paralisado estará paralisado desde junho. É essa a indicação que é dada pelo Sindicato dos Funcionários da Investigação Criminal. Bom, e de pouco nos adianta que o Sr. Ministro venha hoje dizer, depois de ter havido uma manifestação que houve ontem, dizer que está disponível para negociar. Isso adianta pouco. Isso também a Ministra Maria Lourdes Rodrigues dizia. Que também estava pronta para negociar e para discutir. Nós o que queríamos saber era, efetivamente, quando é que os funcionários da Polícia Judiciária terão o seu estatuto. Porque é a única força de segurança que ainda o não tem. E, portanto, a questão que coloco é quando é que se vai... Enfim, sabendo que como foi noticiado ontem, que as formas de luta dos funcionários de investigação criminal vão endurecer e que, inclusivamente, agora não se disponibilizam para trabalhar durante a hora do almoço, que, segundo diziam, ainda era uma forma de procurar minorar as consequências da greve às horas extraordinárias. E, portanto, aqui a questão que tem que se colocar é o que é que o Ministério vai fazer e quando é que volta à normalidade à Polícia Judiciária e à investigação criminal em Portugal. Porque essa é que é, de facto, a questão fundamental. Quando é que estes funcionários terão, de facto, o seu estatuto negociado com a tutela e se põe fim a esta situação que é absolutamente insustentável no Estado de Direito Democrático. E, portanto, era esta a primeira questão que queria colocar, diz respeito à Polícia Judiciária. Uma segunda questão que queria... Bom, e associava já a esta, a segunda questão que queria colocar, tem que ver com uma recomendação que a Assembleia da República aprovou por unanimidade relativa ao combate à corrupção, a resolução da Assembleia da República número 91/2010, que resultou dos trabalhos da Comissão Eventual para a Corrupção e que contém recomendações muito contundentes quanto à necessidade das autoridades serem aquelas que obviamente que se relacionam, que têm maiores responsabilidades no combate à corrupção, e entre elas está evidentemente a Polícia Judiciária, sejam dotadas com os meios necessários para que o combate a esse fenómeno criminal tenha a relevância que deve ter. E eu pergunto o que é que já foi feito ou o que é que está previsto pelo Governo para cumprir essa recomendação que tem que ver, evidentemente, com a criação de condições na Polícia Judiciária para um melhor combate à corrupção. Condições quer em termos de meios materiais, quer em termos de meios humanos. Comparando isto com a situação que se vive na Polícia Judiciária, é evidente que a situação não é brilhante e que, neste momento, não tenho grande otimismo relativamente ao grau de cumprimento destas recomendações da Assembleia da República e gostaria de saber o que é que o Sr. Ministro pensa acerca disso. Tenho uma questão que é uma questão, porventura, pontual, mas que creio que tem alguma importância e que diz respeito à aplicação nos consulados portugueses da Lei 9/2010 que regula o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós temos conhecimento num despacho do Instituto dos Registros de Notariado, correto, que refere que as conservatórias do Registro Civil devem proceder à celebração de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, ainda que ambos os noventos ou um deles seja nacional de um Estado que não admite esse tipo de casamentos.
e, portanto, presumimos nós que isto é aplicável também nos consulados portugueses. Simplesmente tivemos conhecimento que no consulado de Portugal, em Marselha, estava prevista a realização do casamento entre um cidadão português e um cidadão francês, já com data marcada, mas que o Consulado-Geral de Portugal em Marselha informou que o casamento inicialmente marcado para o próximo dia 21 do corrente mês de janeiro, pelas 14 horas nestas instalações, as do Consulado de Portugal em Marselha, não poderá ser celebrado em virtude de terem sido recebidas instruções superiores no sentido de serem suspensos, a partir do dia 14 do corrente e até instruções em contrário, todos os casamentos entre pessoas do mesmo sexo a celebrar em países onde esta modalidade não é admitida por lei. E, portanto, a pergunta é, em que é que ficamos? Em que é que ficamos? Que ordens superiores são estas? Se o Ministério da Justiça tem conhecimento destas ordens superiores e se a lei é para aplicar ou não. E, portanto, gostaríamos de saber se de onde é que isto resulta, não é? E se isto significa que haja uma suspensão sine die da aplicação da lei portuguesa nos consulados portugueses. Gostaria de obter um esclarecimento acerca disto. Penúltima questão. Nós tivemos conhecimento de que as delegações regionais e direções de serviço da Direção-Geral da Reinserção Social, tal que, enfim, que vai ser integrada na Direção-Geral dos Serviços Prisionais, mas que receberam uma comunicação, estes serviços receberam uma comunicação, segundo a qual a Direção-Geral de Finanças efetua uma importante cativação na rubrica dos vencimentos que poderá comprometer o pagamento dos vencimentos naquela instituição. Foi isto que foi comunicado, segundo sabemos, às delegações regionais e direções de serviço da Direção-Geral da Reinserção Social. Eu gostaria de saber o que é que isto quer dizer. O que é que isto quer dizer? Se isto significa que se o facto da Direção-Geral de Finanças efetuar uma cativação para verbas de vencimentos, significa que o pagamento de vencimentos naquela Direção-Geral vai ser comprometida, não é? Como terá sido informado. O que é que isto quer dizer? Ninguém percebe o que é que isto quer dizer, mas de facto esta comunicação foi feita, segundo fomos informados, às delegações regionais e às direções de serviço da Direção-Geral da Reinserção Social. A última pergunta diz respeito aos serviços prisionais e particularmente a Custóias. Como se sabe, houve uma altercação relativamente grave em 28 de dezembro de 2010 no estabelecimento prisional de Custóias, do qual resultaram ferimentos em 6 guardas prisionais. Eu tive a oportunidade em dezembro de 2009, portanto cerca de um ano antes destes acontecimentos, de fazer uma visita acompanhado pelos deputados do PCP eleitos pelo Porto ao estabelecimento prisional de Custóias e o que verificámos é que nesse estabelecimento prisional havia uma sobrelotação de reclusos e uma sublotação de guardas. Porquanto a lotação seria de 680 reclusos, estavam lá 850 e o estabelecimento dispunha de 216 guardas, nessa altura. Bom, o que acontece é que um ano depois, em dezembro de 2010, a população de reclusos aumentou, portanto serão cerca de 940, segundo fomos informados, e os guardas são menos, os guardas são 200, quando há meia dúzia de anos atrás eram 266. Ou seja, o número de reclusos aumentou, está significativamente acima da lotação ideal, não é? A lotação ideal numa prisão não haver ninguém, mas a lotação para a qual a prisão foi construída. E, portanto, há uma lotação superior, uma sobrelotação será superior a 30%, e, entretanto, o número de guardas foi sendo reduzido, e apesar de terem entrado 10 guardas para Custóias, quando da última entrada de elementos para a guarda prisional, entraram 10, mas o que é facto é que existem hoje menos 66 guardas do que existiam há alguns anos atrás. E, portanto, obviamente que quando se juntam 300 visitantes numa sala onde estão 4 guardas, evidentemente que estamos a criar todas as condições para que situações como aquela possam ocorrer e que ponham em causa, obviamente, a segurança do estabelecimento prisional e a segurança daqueles que aí prestam o serviço.
E, portanto, eu não posso deixar de recolocar esta questão. Ou seja, como é que o Governo tenciona resolver um problema gravíssimo que nós temos ao nível do nosso sistema prisional, que é um déficit enorme de guardas prisionais que está a sobrecarregar de uma forma muito penosa os poucos guardas que existem e que está, evidentemente, a criar condições que não são as melhores relativamente às condições de segurança no sistema prisional. Então, estas as perguntas. Muito obrigado.